Nos evangelhos vamos encontrar algumas expressões que se repetem, são mesmo muito iguais. É como se Jesus estivesse insistindo para com alguma ideia nova. Então lá no Evangelho de João nós vamos encontrar uma expressão que se repete mais ou menos 10 vezes. É assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira videira. O que será que Jesus quer dizer com tudo isso? Como podemos compreender, entender, apanhar o significado de tudo isso? Jesus falou por 10 vezes, o evangelista está repetindo, insistindo, querendo nos fazer lembrar, querendo nos fazer compreender. Isso é uma expressão bem forte. Então vamos começar com essa daqui, o pão da vida. Então lá no Evangelho de João, ele vai estar no capítulo 6, no versículo 38, o pão da vida. Então nenhuma das passagens da vida de Jesus, nenhuma das suas palavras estão destituídas de sentido, de significado, de aprendizado. Todas elas são maiores do que a própria letra. Então o evangelista João ali, ele vai fazer-nos lembrar que no dia seguinte à multiplicação de pães e peixes, a multidão voltou a procurar Jesus. Também, depois de tudo aquilo que aconteceu. E aí, Jesus não estava mais naquele lado do lago, havia atravessado de barco com os discípulos no dia anterior e se encontrava do outro lado. A multidão, então, começou a caminhar contornando o lago. E depois de algumas horas, estavam frente a frente com Jesus. E quando Jesus viu a multidão, ele se utilizou da seguinte expressão: ei, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e sentiram-se saciados em paz. Então vamos mudar só um pouquinho aqui para compreender melhor. Ei, vocês me procuram não porque viram milagres, mas porque se sentiram saciados, em paz, plenos, completos. Ou seja, Jesus está falando aqui que é algo além dos fatos materiais. Aquele momento, aquele dia da multiplicação de pães, aquela circunstância toda, aquele encontro de Jesus com aquela multidão, eles saíram dali satisfeitos, plenos, saciados, em paz. Como se uma energia estivesse envolvido a todos. E logo então Jesus falou assim: ei, vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram do pão e se sentiram saciados e em paz. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desce dos céus e dá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Que expressão inédita que Jesus está utilizando. O que será que isso quer significar? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, que expressão inédita. O que Jesus quer dizer, pão da vida? Nós não buscamos Jesus por causa dos aspectos exteriores, mas porque sabemos, ou melhor, porque sentimos que dele vem o que tanto precisamos. O pão espiritual que nos sacia, que nos nutre, que nos alimenta a nossa alma. Um pão, um alimento imaterial, um pão divino que nos traz a mais intensa sensação de paz que um dia conseguimos experimentar. No fundo, sabemos que apenas a mensagem divina do Evangelho é capaz de saciar essa ansiedade, essa fome, essa necessidade interior da alma peregrina. É por isso que os séculos têm visto as multidões buscando Jesus. Porque o seu Evangelho pode alimentar, nutrir nossas almas. Nós sentimos isso dentro de nós. Quando ouvimos sobre Jesus, sentimos que aquilo é uma verdade. Sentimos que
aquilo nos alimenta, aquelas palavras, aqueles fatos lá do Evangelho chegam em nossas profundezas e nos saciam, completam. Por que isso? Como é isso? É porque Jesus acessa em nós as nossas realidades divinas, reaviva nossos potenciais celestiais, ainda adormecidos. Ele, o Mestre, consegue clarear nossa consciência, tocar nosso coração, alcançar a nossa essência. Meu filho, você é muito mais. Há uma felicidade que espera por você, que lhe está reservada para todo sempre. Há uma plenitude que o aguarda desde milênios. É como se Jesus fosse lá e soprasse as brasas dos nossos corações. É água que já está ali, são sementes que estão ali. Jesus vem, as rega, vivifica, porque todos temos esse potencial. É a nossa natureza divina. Todos fomos criados iguais, semelhantes a Ele, que já percorreu todo o caminho e vem agora nos ajudar, nós outros, que estamos apenas iniciando a nossa jornada. É por isso que as multidões seguem, porque no fundo almejam isso, o progresso, a evolução, a plenitude. Então, quando Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, o pão vivo que dá a vida eterna, ele está dizendo que nele, nos evangelhos, está a nutrição, a energia, a força da vida que procuramos. E o que isso quer dizer? Pensemos assim. A penúria material do mundo é ainda muito grande, enorme, gigantesca. São muitas ainda as necessidades físicas e materiais das criaturas por todo esse orbe, mas a maior penúria do nosso mundo, que assola a humanidade, é ainda a penúria espiritual, ou, em outras palavras, a fome moral das almas. Olha só, toda vez que nos deparamos com uma injustiça, sentimos uma dor, uma decepção, nos sentimos incomodados, não é bom. E por outro lado, toda vez em que percebemos, sentimos, encontramos um fato bom, o bem, a justiça, o que é justo, nos sentimos em paz, em harmonia, serenos, parece que aquilo se comunica melhor conosco, e aquilo dá um sentido, um alimento que nós nem percebemos que é um alimento. Isso, temos fome moral, fome das coisas certas, das coisas justas, temos necessidade do bem, temos fome do bem, queremos o bem, precisamos do bem, mas não sabemos ainda disso. E o que isso? É isso que nos alimenta, é o Evangelho, é isso que nos alimenta. E o Evangelho é a maior fonte moral que a humanidade já conheceu. A penúria material só existe por conta da penúria moral. Não fosse assim, não faltariam recursos na terra para ninguém, porque quem conseguiria olhar para o irmão e deixá-lo à míngua de valores materiais e ainda permanecer em paz? Mas porque ainda não alcançamos essa plenitude moral, é que deixamos nosso irmão na miséria total. O indivíduo que trouxesse o Cristo em seu coração, em seu íntimo, renovaria por completo a sua visão do mundo. Há por toda parte uma necessidade de alimentação, de nutrição moral. É como se fôssemos mendigos da luz. Assim como nosso corpo precisa de pão, sem o qual desfaleceria, nosso ser, nós próprios, nossa essência, precisa dessa nutrição, desse pão vivo, porque estamos em uma jornada de evolução e precisamos de energia moral para crescer, para avançar. Emmanuel vai dizer assim naquele livro Vinha de Luz: cristão é aquele que já cansou das experiências puramente transitórias e tem agora fome de claridades eternas, de infinito, de sabedoria, de amor. E continua ainda Emmanuel: e o Evangelho é o divino celeiro do pão da imortalidade. A vida do Cristo é uma fonte inesgotável desse pão,
que alimenta nossas almas dessas verdades superiores, que nos liberta dessa penúria espiritual, moral. É Ele, o Cristo, que diz: eu sou o pão da vida. Isso é muito profundo, isso é muito maior do que as próprias palavras que estamos dizendo aqui. Então, lá naquele livro, lá no primeiro livro, né, de André Luiz, O Nosso Lar, logo no primeiro livro, tem um capítulo lá, que acho que é o capítulo 18, que diz assim: o amor é alimento das almas. Então, lá naquele capítulo, Dona Laura, que é a mãe de Lísias, vai dizer: André, todo o sistema de alimentação, nutrição e sustentação do universo, seja lá qual for a vida, tem no amor a sua base mais profunda. Sendo Jesus a personificação desse amor divino, ele então é o pão dos céus. Um amor que nos nutre, que nos sustenta desde antes de tomarmos consciência de nós mesmos. Já éramos sustentados, nutridos por este amor. Mesmo o ser mais rebelde, mais distante, mais equivocado, seja a criatura mais perdida, seja aquele que ainda estiver mais afastado, esse também é constantemente nutrido por este amor. E seja quem for, tem a sua vida garantida pelo Criador que o sustenta todos os dias. Vai continuar assim, Dona Laura. André, como Jesus nos orientou, o amai-vos uns aos outros, não visava somente a caridade, tal qual a conhecemos, mas ele nos orientou também para que nos alimentássemos uns aos outros no campo da fraternidade e da generosidade, porque é isso que nos alimenta realmente, essas trocas fraternas, essas trocas de amizade das almas que se afinizam, que se ajudam, que se compreendem. Não é essa, André, o alimento de nossos espíritos? Pense numa vida sem os amigos. O amor é essa troca, essa generosidade. O pão é o símbolo da fraternidade. Jesus com seus amigos dividia, repartia o pão, sentava à mesa com os discípulos e partia o pão, dando a cada um o seu pedaço. Nossa constituição mais profunda, nossa natureza, nossos genes são altruístas. É por isso que ao fazermos o bem, nos sentimos bem. Temos necessidade disso, é da nossa essência. Deus nos criou por amor e para o amor. Sentimos necessidade deste alimento que nos sacia, que nos nutre quando o damos. A própria palavra companheiro tem a sua origem latina, que significa comer o pão com ele, companheiro. Aquele que come o pão comigo, aquele que divide o pão comigo é meu irmão, é o meu amigo. Jesus falou que ao comer desse pão, pão espiritual, pão moral, ele gera vida eterna. O que isso quer dizer? Como podemos compreender? Quando buscamos esse tipo de alimento de nutrição moral, da consciência, quando fazemos o que é certo, quando cumprimos o nosso dever, quando atendemos os nossos sentimentos mais nobres. Então, quando buscamos esse tipo de alimento, de nutrição moral, integramos, absorvemos em nosso ser, nossas vidas, que pode significar estudar, refletir sobre o Evangelho, trabalhar na seara do bem ao próximo, assumir responsabilidades e compromissos no campo da fraternidade, exemplificando o Evangelho, e ainda procurar viver, trazer para que o nosso ser seja assim, o nosso modo de pensar, de sentir e integrar o Evangelho ou o Cristo, vamos então deixando esse outro tipo de alimento, sólido, passageiro, volátil, pequeno, e vamos crescendo em espiritualidade, em vida eterna. Existir é material, é comer, dormir, se reproduzir, sobreviver, se quer ter consciência do que se é. Enquanto que viver é amar, é consciência. Viver é uma outra dimensão, é numa dimensão moral.
para a qual estamos nos preparando, nos desenvolvendo, nos educando. É como vai dizer Guimarães Rosas: ando com fome de coisas sólidas e anseio por viver apenas o essencial. Chega um momento em nossas vidas em que o único dever é lutar intensamente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É isso que Jesus fala: quem come desse pão alcança a vida eterna. Ou seja, quem se alimenta do Evangelho encontra a fonte da saciedade plena. A ideia é que sejamos multiplicadores desse pão moral para outras criaturas, que ao distribuir do pão material, doemos também do pão moral, porque é esse alimento que o mundo mais precisa. As pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho, sobre a felicidade, vida após a morte, sobre a justiça divina. Emmanuel vai dizer assim naquele livro Construção do Amor: o conhecimento evangélico em nosso íntimo é um banquete, com o pão que desceu dos céus, a inundar-nos de paz, esperança e alegrias. O pão que Jesus nos oferece nos dá força, energia para levar o pão aos nossos irmãos ainda necessitados de ajuda física. O pão que Jesus nos oferece nos dá forças, energias para levar o pão aos nossos irmãos ainda necessitados de ajuda física. E com esse pão vamos aprendendo a fraternidade, o amor, o alimento das almas.